Entretenimento, agilidade, atualidade, compromisso, Rádio VV, informação a um clique. Estima-se que 1 a cada 10 mulheres na idade reprodutiva tenham endometriose. Você já ouviu falar nessa doença? Eu estou aqui no consultório da ginecologista Eliana Escarda para bater um papo sobre isso. Doutora Eliana, e o que é a endometriose? A endometriose é a presença de tecido semelhante àquele que reveste o interior do útero, de endométrio, em outras partes do útero ou em outros órgãos da pelve. Ela é dolorosa, ela sofre muita influência das oscilações hormonais. Isso significa que os focos de endometriose sangram todo mês, durante seu período normal, mas o sangue não tem para onde ir. Então, além de ser dolorosa, a endometriose também pode tornar difícil a gravidez, uma condição conhecida como infertilidade. E qual é o índice de incidência dessa doença nas mulheres? Acredita-se que cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva são acometidas por essa doença. Mas, doutora, a endometriose é uma doença genética ou uma doença de sistema de defesa do corpo? Ninguém sabe ao certo, como a endometriose ocorre. Há 2 teorias prováveis para o seu desenvolvimento. A primeira é que pedaços do tecido que reveste o útero, ao se desprenderem durante a menstruação, vão para o exterior do útero pelas trompas uterinas. Ou uma outra seria que as áreas de células no exterior do útero transformam-se em áreas de endometriose, sob a influência das oscilações hormonais do ciclo menstrual. Quais são os sintomas? O sintoma mais comum é a dor. Geralmente, essa dor é na parte inferior do abdômen e na pelve. Pode fazer com que a relação sexual seja muito dolorosa. A dor começa com frequência antes do início da menstruação. Geralmente é uma cólica muito, muito importante que leva a paciente até mesmo para o hospital para ser medicada com medicação parenteral. E se ela estiver localizada na bexiga ou no intestino, pode causar sintomas urinários ou intestinais durante a menstruação. Então, tem pacientes que têm muita queimação na urina, disúria durante o período menstrual. Isso pode ser indicação de endometriose nas vias urinárias. Eu li num site que 40% das mulheres que têm dificuldade para engravidar têm endometriose, doutora. A presença de endometriose seria um sinônimo de infertilidade? Na maioria das vezes, sim. Mas ela não significa que você seja infértil, Mesmo na presença de pequena quantidade de endometriose e quando aparentemente os outros órgãos estão normais, parece haver problemas no transporte e na fertilização dos óvulos liberados pelos ovários. Nos casos mais graves, a liberação dos ovários pode ser comprometida ou as trompas uterinas podem ficar bloqueadas. Só que ter endometriose não significa que você não pode engravidar. Na realidade, em alguns casos, a gravidez pode aliviar os sintomas da doença. A gente diz que a gravidez cura a endometriose, É importante conversar com o seu médico ginecologista a respeito disso. Doutora Eliana, existiria um meio de prevenção dessa doença? Não há como prevenir. Não tem como prevenir endometriose. A endometriose é uma doença assistenciada pelos hospitais do governo? De certa maneira, sim, porque um dos tratamentos é feito pela videolaparoscopia, que é oferecida em alguns hospitais, sim, da rede pública. E você, como ginecologista, tem alguma dica para as mulheres que têm essa doença ou que elas possam se prevenir? Os pacientes que têm cólica muito forte no período menstrual, aquela cólica que leva a paciente a um hospital ou que sofrem muito, com uma menstruação muito volumosa, muitas vezes um dos sinais também de endometriose é uma menstruação muito volumosa. Então, é sempre bom pensar nessa possibilidade de ter endometriose, que muitos médicos, muitos colegas não pensam na endometriose. E mesmo que ela não tenha ainda desejo de engravidar, seria adequado ela usar pílula anticoncepcional se ela não tiver nenhuma contraindicação. Usar pílula, que a pílula ajuda a controlar a doença. Entretenimento, agilidade, atualidade, compromisso, Rádio VV, informação a um clique.